Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e espero que Deus esteja mantendo vocês debaixo da sua proteção e abençoando suas vidas. Nesse momento ainda meio pandêmico, meio não, né? Mas estamos subsistindo e quero agradecer a maneira generosa com que vocês têm abençoado a igreja que Deus lhes deu. Nossa igreja tem conseguido se manter, nós temos honrado todos os nossos compromissos, e isso é importante como um testemunho verdadeiro que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Se você ainda não baixou os meus livros, você pode acessar o nosso site, comunidadehebron.com.br, e baixá-los nos 3 formatos, PDF, EPUB e MOB. PDF você joga para dentro do computador, você pode imprimir as páginas que quiser, estudar, riscar e fazer o que quiser. O arquivo EPUB você pode ler em qualquer smartphone ou tablet, e o arquivo MOB é um arquivo que você, se tiver o leitor Kindle, você pode ler nele, ok? Esses livros são de graça, de modo que você pode ler, pode alterar, mas se você fizer alguma alteração, por favor, diga que fez. Uma outra coisa, em tempo, no futuro próximo, eu estarei criando um canal no YouTube chamado No Caminho. Então ali eu vou colocar estudos apologéticos, vídeos, né? Apologéticos, missões. Vamos ter um programa onde eu vou tentar responder perguntas, questionamentos que muitos cristãos fazem, responder suas dúvidas e promover às vezes algumas lives. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. No caminho, C maiúsculo, ok? No caminho, caminho é Cristo. Então a ideia é questões no caminho, respostas no caminho, confusões no caminho, verdades no caminho, tudo que acontece no caminho. Essa é a proposta. Então, as pregações vão continuar aqui no site da Comunidade Hebron, e lá elas estarão de modo resumido, onde eu vou colocar devocionais também, e onde eu vou tentar explicar como você pode pegar qualquer texto da Escritura e desenvolver uma devocional, ouvir a voz de Deus naquele texto. Enfim, eu quero deixar alguma coisa para ajudar o povo de Deus e espero que Deus abençoe esta atitude e esse esforço e vocês orem por mim, para que nós possamos realizar essa tarefa para a glória de nosso Senhor. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, sejamos fortes e corajosos, mas antes eu gostaria de convidá-los para orar comigo e nesse instante vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos dirija, que as nossas opiniões pessoais fiquem de lado e que permaneça a verdade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, que o Senhor, ó Eterno, possa estar dirigindo nossas mentes neste instante. Senhor, assim como tu dissestes a Josué, para que ele fosse forte e corajoso em um momento difícil da vida do povo de Israel, onde havia uma mistura de alegria e tristeza e também dúvidas e insegurança.
Moisés estava morto e Josué o substituiria. Isso gerava insegurança naquelas pessoas, em muitos. Mas o Senhor falou com ele. Há coisas, Pai, que estão acontecendo em nosso meio, que geram inseguranças, medo, terror. Provocam, Senhor, esse sentimento dentro de nossas almas. Mas nós cremos que o Senhor pode falar conosco. Recebemos a Tua palavra em nosso coração, para podermos, Senhor, subsistir, vencer e com perseverança permanecer no caminho da vida eterna. Senhor, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja para todos sempre, ó Deus. Ensina-nos os Teus pensamentos e os Teus caminhos, através desta meditação, em nome de Jesus, amém. Eu sei que muitos de vocês não conhecem a pessoa, mas nós queremos louvar a Deus por uma senhora que foi curada do câncer no estômago, e ela, Dona Dirce, a mãe da Ana Paula, a esposa do Celino, ela está curada, graças a Deus, louvado seja o Senhor, e os médicos foram examiná-la e ela não tinha mais nada. Que bom, não é? Isso é maravilhoso, louvado seja Deus. Muito bem, gente, toda vez que nós vamos meditar na palavra do Senhor, eu costumo ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, porque ali estão os objetivos de toda a meditação, de todo o estudo, de toda a memorização, da razão de termos a Bíblia e de a ensinarmos. Então vamos ler. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Como eu disse a vocês, o tema de hoje é Sejamos fortes e corajosos, e o texto está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Este é o nosso texto base. Deus disse a Josué o seguinte, no versículo 9 de capítulo 1 de Josué: lembre da minha ordem. Então Deus diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. A versão da Bíblia que eu estou usando é a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, não porque ela seja melhor ou a mais correta, porque não é. Na verdade, é uma linguagem mais acessível e de melhor compreensão. Ela atinge uma classe mais popular, assim como Jesus usava o grego koiné, todas as pessoas podiam entendê-lo. Eu penso que essa versão das Escrituras, ela se torna acessível às pessoas. E não digo que ela é a melhor e nem a pior. Todo o ensino da palavra de Deus depende de quem vai ensinar e depende da honestidade do nosso coração. E eu prometo a você que vou tentar fazer o melhor possível para honrar a Deus e abençoar sua vida, em nome de Jesus. Deus diz a Josué: lembre da minha ordem. Então, que ordem? Deus disse para ele: seja forte e corajoso. Se Deus diz para alguém: seja forte e corajoso, é porque esta pessoa está se sentindo fraca e temerosa. Por isso Deus diz: não fique desanimado,
nem tenha medo. Então Deus diz o quê? Ele diz, porque eu, o Senhor, isto é, eu que sou dono de todas as coisas, eu sou o dono do universo, da terra, eu sou dono deste povo que eu criei. Deus está dizendo, eu, o Senhor, seu Deus. Na verdade, Deus, olha só o que ele está dizendo. Eu sou o Criador de tudo, eu sou o dono de tudo, e eu sou o seu Deus. Tá? E então Deus promete a ele algo. Estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, Deus fala com Josué, conhece-o muito bem, porque Deus é onisciente. Deus diz quem ele é, Deus dá as suas credenciais, eu sou o Senhor, o seu Deus, então me respeite como Senhor, agindo como eu lhe pedi. Tenha força, tenha coragem, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, onde você for, onde estiver. Então, repare bem, Deus não prometeu dar casa a Josué, tá? Se bem que ele, lógico, na separação das terras, ele teve sua parte, mas Deus não prometeu a ele simplesmente de um modo fácil, vitórias, mas ele precisava conquistar primeiro a si próprio, vencer a si mesmo, isto é, seu medo, seu pavor, e ele precisava vencer o desânimo, ser uma pessoa animada e ser forte e corajoso. Quando nós pensamos em sermos fortes e corajosos, é porque temos medo de alguma coisa. E o que tem provocado medo nas pessoas neste mundo? Alguns têm medo da escuridão. Coloque alguém em um lugar escuro e essa pessoa vai se assustar. Principalmente se naquele lugar escuro ela começa a ouvir algum ruído estranho. Vamos supor que você está andando nós chamamos aqui no interior de São Paulo uma picada, numa trilha no meio do mato, e de repente você escuta um ruído no meio do mato, e um bicho noturno que passa lá. Algumas pessoas entram em pânico, ficam apavoradas. Um morcego que passa voando perto, apavora. Um rato que anda no forro da casa, assusta, as pessoas ficam apavoradas. Uma coruja que pia lá fora, fica apavorada. Então, há pessoas que têm medo de cães, de gatos, insetos. Tem gente que quando vê um gato preto passando na frente, meu Deus, aquilo transtorna a mente dessa pessoa. Ela já começa até a insinuar que alguma coisa ruim irá acontecer na vida dela. Que culpa o gato tem? Não é? O gato às vezes está fugindo de alguma coisa e passou ali, mas porque é preto, então alguma coisa vai acontecer? Gente, cada bobagem, não, cada tolice, falta de Deus no coração. Há pessoas também que se atormentam pelo fato de terem medo de adoecer, de empobrecer e até de morrer. Não são poucos em nossos dias que também temem o futuro. Eles olham para o futuro e dizem, meu Deus, o que será amanhã? Eles entram em pânico. Existem muitos detalhes, existem muitas variantes que podem provocar o medo em nossas vidas. Você tem medo da fome,
você tem medo da falta de dinheiro, você tem medo do namorado ir embora, você tem medo da namorada te deixar, você tem medo de uma porção de coisas, de não passar na faculdade, de não entender a matéria, enfim. Nós estamos sempre metidos numa sacola, numa bacia chamada medo. Então existem inúmeras situações que podem provocar o medo. Mas guarde bem o que eu vou dizer agora. Guarde isto no coração. A pessoa corajosa, portanto, o corajoso, ele resiste ao medo e procura dominá-lo. Mas ele sabe que esse sentimento, ou seja, o medo, nunca está ausente da sua vida. Então, uma pessoa corajosa, ela sabe que nunca estará livre da presença do medo, mas ela procura dominá-lo. É isto que nós procuramos fazer. Todos os homens têm medo de alguma coisa. Quem não tem medo, guarde isso no seu coração. Quem não tem medo não pode dizer que é uma pessoa normal. E isso não tem nada a ver com a coragem. Você conhece a história de Jó? Você já ouviu muitas vezes pregações sobre a vida de Jó. Ele viveu bem antes de Josué. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem cheio de fé, ele era um homem que chegou a ser elogiado por Deus. E mesmo assim, quando nós observamos as suas palavras, nós encontramos neste homem de fé, neste homem elogiado por Deus, o sentimento do medo. Vamos ver, em Jó, capítulo 3, versículo 25, está escrito o seguinte, ele diz, aquilo que eu temia, aquela desgraça, o pavor, o medo, o terror, eu tinha um sentimento de desgraça, de pavor, de medo, de terror, foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo, isto é, receio, me atingiu, veio para dentro da minha vida. Vocês estão entendendo? Eu procuro colocar em certas partes dos versículos uma ideia que dá uma certa abrangência, que amplia um pouco, que pode dar a você uma compreensão melhor dessas palavras. Jó, ele não está dizendo aqui, ele não está dizendo neste texto, que o mal que lhe aconteceu se deu em função de temê-lo. Por exemplo, ele não está dizendo que ele tinha medo de tal coisa e por isso, entre aspas, essa tal coisa lhe aconteceu. Vou repetir. Ele não está dizendo que tinha medo de tal coisa, e então, essa tal coisa lhe aconteceu. Muitos pregadores não se cansam de afirmar aos seus ouvintes o seguinte, eu anotei, e você tem minhas notas em suas mãos, possivelmente. Caso tenha medo de uma determinada doença, dizem eles, você a contrairá. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Muito bem. Outros dizem, se você tiver medo da pobreza, pobre ficará. Então eles dizem ainda mais, quem crê em Jesus não tem medo de nada, pois a fé e o medo não coexistem, não convivem na vida da pessoa de fé. Me explica o caso de Jó. Jó era um homem que tinha fé e ele tinha medo. E então eles usam esta passagem de Jó
para dizer que aqui as Escrituras estão apresentando uma lei espiritual. Existe alguma passagem na Bíblia em que Deus diz claramente que se você tiver medo de alguma coisa, aquilo então vai dominar você, vai derrotar você? Não. Todos os homens de Deus tiveram medo. E eu não encontro base bíblica, fundamentos sólidos na Bíblia que sustentem esse tipo de pensamento, que aqui existe uma lei espiritual. Que se você ficar com medo da doença, você vai ficar doente. Que se você tiver medo da pobreza, você vai ficar pobre. Se você então fique com medo da riqueza, vamos inverter. Eu não quero ficar rico, Senhor. Ou eu nunca quero. Então você vai ficar. Eu tenho medo de ser rico, milionário. Eu tenho medo de ser dono do universo. Pode ser que Deus te dê o universo. Então esses tipos de coisas dentro da igreja acabam se tornando uma doutrina. E isso acaba fazendo com que as pessoas se apavorem ainda mais. Eu tenho medo que meu filho vá embora. Então alguém diz, se você ficar com medo, ele vai embora. Eu tenho medo que meu marido me deixe ou minha mulher me abandone. Se você continuar pensando assim, é assim que vai acontecer. Na verdade, você não deveria estar dando ouvidos a essas palavras e nem também pensando dessa maneira. Você deveria estar pensando em como você pode ser um cônjuge melhor, como você pode ser um pai melhor, como você pode ser um filho melhor, de acordo com os princípios da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, você duvida que Paulo era um homem de fé? Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, que amava a Deus, e eu penso que no Novo Testamento não existe outra pessoa depois de Jesus Cristo como Paulo. Ele estava na cidade de Corinto e aconteceu um rebuliço na cidade, na região da Macedônia, e ele estava na cidade de Corinto e ele teve uma visão, e nessa visão Jesus lhe disse algo. Em Atos capítulo 19, versículo 9, está escrito o seguinte: certa noite Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse, repare bem agora, eu coloco em destaque, não tenha medo, continue falando e não se cale. Nós temos aprendido que Deus é onisciente, não é isso mesmo? Deus é onisciente. E o que é a onisciência de Deus? Significa que Ele conhece todas as coisas. Portanto, de antemão Ele sabe o que vai acontecer. E tem mais, Ele nos conhece plenamente. Então, por qual razão Paulo precisaria ter ouvido essas palavras? Não tenha medo. Simples, porque ele estava com medo. Se Deus diz para ele, não tenha medo, Paulo, é porque ele estava suscetível ao medo. Ele estava já dando as mãos ao medo, ao pavor. Claro, Paulo estava se sentindo receoso com aquela situação ao seu redor. Vamos voltar então à vida de Jó. Jó perdeu tudo então, porque ele teve medo de perder. Ele tinha medo de perder seus bens e por isso perdeu. Ele tinha medo de perder seus filhos e por isso perdeu. Eu garanto que você, ou muitos de vocês, já ouviram esse tipo de ensinamento, mas isso não é bíblico. Isso coloca mais pavor na vida das pessoas, como eu já disse. Então, Walter, por que Jó perdeu isso se não foi por medo? Jó perdeu tudo porque Deus decidiu. Em uma conversa com Satanás, Satanás aparece no céu e Deus diz, de onde você vem? Eu estava perambulando pela terra. E Deus diz, você viu meu servo Jó? Você viu meu servo Jó? Você viu aquele homem, como ele me teme?
Você viu aquele homem, como ele me ama, como ele é temente, como ele é respeitoso às coisas de Deus, como ele é um homem que ama a Deus de coração. E Satanás disse, sabe de uma coisa? Ele só faz isso porque o Senhor o protege, o Senhor o abençoa, o Senhor dá bênçãos para ele o tempo todo. Ah, é? Então, resumindo toda a conversa, Deus decidiu colocar Jó à prova. Isto é, a sua vida de fé à prova. O que é que ele está fazendo? Deus vai dizer para nós, por meio dos registros da vida de Jó nas Escrituras Sagradas, que um homem de fé não deixa de amá-lo, mesmo quando se vê em ruínas. Eu conheço pessoas que ingressaram na igreja e por qualquer motivo ficam desgostosas com Deus. Eu vejo pessoas que por causa de uma dor no pavilhão da orelha dizem, hoje eu não vou na reunião. Eu estou indisposto. Se eu pensasse assim. Se eu pensasse desse modo. Há muitas pessoas que dizem, meu filhinho espirrou, hoje eu não vou. Eu gostaria muito que nós voltássemos a ter nas nossas estantes as literaturas dos puritanos, onde mulheres seguravam crianças de colo, e mais 10 iam acompanhando a fila, e elas iam de manhã para as reuniões, e à tarde, quando o marido voltava lá da roça ou do seu trabalho, ele passava lá e participava de uma reunião ainda de oração, e todos voltavam para casa. A instrução era dada na igreja, a instrução era dada pela mulher, a instrução era dada por professores ali. E não é à toa que estes países onde os puritanos se instalaram, esses países se tornaram potências, países de primeiro mundo, países com alto nível educacional. Que diferença do nosso? Outro dia, um professor dando aula virtual estava se masturbando, enquanto a câmera estava aqui, na região do seu abdômen para cima, ele estava se masturbando. É essa educação que nós temos recebido ao longo desses anos que se passaram. São esses homens que estão à frente de nossas crianças. Porque nós jogamos a Bíblia para fora. Nós achamos que a Bíblia nos perverte. Pelo contrário, a palavra de Deus nos livra do engano. A palavra de Deus fortalece a família. A palavra de Deus traz esclarecimento. A palavra de Deus traz sabedoria para que você aprenda a viver de maneira correta. Aqui está um livro na Bíblia, o livro de Jó, que mostra a vida de um homem submisso à soberania de Deus, que crê na sua bondade, em seus planos eternos, mesmo passando por adversidades. Nós não ouvimos tanto falar sobre soberania de Deus. Parece que é proibido falar sobre isso nas igrejas. Mas ouvimos falar, determina. Como é que você tem a petulância de achar que pode, em oração, determinar a Deus o que Ele tem que fazer? Onde você está com a cabeça? Eu não sou daqueles, e já disse isso, que crê que a oração muda os caminhos de Deus. Não. A oração tem base no amor, no nosso amor por Deus, e a oração sempre serve para que nós nos submetamos a um espírito de cooperação com Ele, para que os seus planos se realizem e não os nossos. Tudo que Deus nos dá são bênçãos, e nós precisamos aprender a administrá-las bem. Quando Deus nos pede para termos um coração cheio de coragem,
É porque Ele está pedindo que confrontemos os nossos medos, os nossos pavores, os nossos fantasmas. Porque os temos. Por que é que Deus pede que nós confrontemos nossos medos? Porque o medo é um sentimento incapacitante. Se você permitir que o medo domine a sua vida, você não anda. Você não dorme. Muitas ideologias atuais, políticas, filosóficas, elas se constituem e se estabelecem por meio do caminho do medo. Quando o cristianismo nasceu, qual foi a primeira tentativa para barrá-lo? O medo. A perseguição. E então, ele dizia, quem for cristão vai morrer. E eles ficavam apavorados porque os cristãos morriam celebrando a Deus. Quando o cristianismo começou a avançar pelo Império Romano, você sabe que César era considerado divino. E ele tinha um altar, onde as pessoas queimavam incenso. E todos iam lá e levavam seu incenso e queimavam, e jogavam ali no fogo, e formava aquela fumaça, aquele cheiro, aquele aroma, e eles diziam, a César o Senhor. Pediram para os cristãos fazerem isso, e eles não fizeram. E disseram, vocês vão morrer. A resposta é que morramos. Mas o único Senhor é Jesus Cristo. Ele é o Senhor do céu e da terra. Mas fique tranquilo, César, Ele não quer o teu trono. Ele já tem o dele, e o trono dele é eterno. Então, disseram, olha, como o Império Romano, e isso é verdade, é histórico. O Império Romano era feroz, mas ele sempre procurava contornar as situações. Você pode estudar isso na história. Ele diz, tá bom, vocês não precisam morrer. Então, diga para mim o seu nome, tá? Que eu coloco lá em seu nome e você não precisa comparecer. Nós faremos isto de corpo ausente. Nós vamos lá e jogamos em seu nome a sua oferenda ao divino César. Qual era a resposta cristã? Também não. Nós prestaremos culto somente a Deus. Você se lembra quando Satanás disse, eu te darei tudo, se prostrares e me adorares. E Jesus disse, vai embora, Satanás. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E era isso que os cristãos faziam, eles não tinham medo. Hoje nós temos medo de tudo. Por que se criou essas campanhas, correntes, novenas nas igrejas? Porque você tem medo. Algumas pessoas só estão na igreja porque têm medo. Algumas pessoas estão na igreja não porque temem a Deus, porque têm medo da morte, têm medo da doença. Eles têm a igreja como um amuleto. Há pessoas que dizem assim, se eu não for no dia da Santa Ceia, as coisas vão arruinar na minha vida. Comparece no dia da ceia e os outros dias não vai. Essa pessoa não entende o que é a igreja, ela está cometendo um equívoco muito grande, por culpa do quê? Do medo. Na China, por exemplo, muitos cristãos estão sendo mortos. Você pensa que não? E eles tentam ainda intimidar os cristãos, mas eles não cedem. Na África, cristãos são incendiados vivos, e aqueles grupos fanáticos tentam intimidá-los por meio do quê? Do medo, mas eles não cedem.
Agora, aqui no Brasil, nós também somos intimidados, não com esta ferocidade física, mas psicológica. E nós temos medo. Ah, não vai poder mais ler a Bíblia no púlpito. Quem disse? Você não pode dizer que certas classes sociais são pecaminosas. Quem disse? Vocês não me apavoram. Se vocês me lançarem num esgoto, para mim será a honra. A única coisa que este mundo pode me dar é esgoto, porque você vive nele. Você que me ameaça é um objeto dentro do esgoto. Eu vou sair deste mundo e, segundo a misericórdia de Deus na minha vida, vou viver na eternidade, num lugar que você nunca verá. No lugar onde não haverá choro, nem ranger de dentes. Sabe por que você me ameaça? Porque você é medroso. Você tem um grupo maior, mas você não é de nada. Você é um fracote. Você não é nada. Você é um escroto. É isso que você é. Jesus chamou as pessoas para terem coragem. Por isso Paulo diz, ou melhor, Jesus diz a ele, não tenha medo, continue falando e não se cale. Eu já vi pastores chegando a mim dizendo assim, Walter, é melhor você parar de falar essas coisas, é melhor você parar de pregar esse tipo de coisa. Como parar? Você pode diminuir o tom do evangelho, você pode jogar o evangelho lá para baixo. É isso que muitas pessoas estão fazendo, é isso que muitos lares estão fazendo, é isso que muitos namorados estão fazendo, jogando o evangelho lá embaixo. Muitas igrejas preferiram hoje dançar, cantar, do que aprender. Muitas igrejas hoje estão transformando suas reuniões em uma verdadeira boate. Os cultos estão se transformando em shows. Até a fé se transformou em show, o show da fé. Nós deveríamos estar aprendendo a Bíblia. Nós deveríamos estar enchendo a palavra de Deus, enchendo os nossos corações com a palavra de Deus. Os pregadores verdadeiros estão morrendo. E Deus está chamando você, jovem, para se agarrar com a Bíblia, para amá-la, para entender seu tempo, para compreender o momento em que você está vivendo, porque Jesus está voltando, Jesus está chegando. E ele disse, céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Jesus não é mentiroso, ele é verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira e é eterna. Quando Deus diz para você não tenha medo, observe, atente e entenda as razões. Por isso, tome para si os conselhos de Deus dados a Josué. Tome para si os conselhos de Deus dados a Josué, que ele deu a Josué. Vamos ler de novo. Josué capítulo 1, verso 9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde for. Deus deu 4 conselhos a Josué. Primeiro,
lembre da minha ordem. Josué, não tire de sua mente o que eu já lhe falei. Josué, seja forte e corajoso. Josué, não fique desanimado. Josué, não tenha medo. Deus está dizendo para você e para mim a mesma coisa. Lembre das minhas palavras, lembre das escrituras sagradas, lembre do livro, lembre do livro que eu lhes dei. Lembre deste livro. É a palavra de Deus que enche o coração, que restaura a alma, que incendeia o homem gelado, que torna o homem flácido em uma rocha. Guarde isto, a Bíblia, a palavra de Deus, este livro preto, odiado, muitas vezes foi colocado em pilhas, em praça pública para ser incendiado, mas não conseguiram destruí-lo. Ele está nas minhas mãos. E quero que ele esteja completamente no meu coração. Todos os dias pela manhã, eu e minha esposa, logo de madrugada, quando acordamos, a primeira coisa que fazemos é ler a Bíblia. Lemos a Bíblia. Ela nos torna fortes e corajosos. Ela nos ajuda, nos dá ânimo. Ela nos ensina como dominar o medo. Em segundo lugar, observe sempre o que Deus lhe diz, a fim de se manter sob as suas promessas. O que isso quer dizer? Quando você observa o que Deus lhe pediu, os conselhos, e você os obedece, a observação dos conselhos que lemos garantia a Josué o quê? A presença de Deus e suas promessas em sua vida. A mesma coisa vai acontecer com você. Por isso, lemos de novo. Lembre da minha ordem. Vou ler até você cansar. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo. Vamos repetir? Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Vamos dizer de novo? Lembre da minha ordem. E o que? Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Por quê? Porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu destaco, eu saliento a promessa. Eu penso pelo menos em duas razões para sermos fortes e corajosos, para observarmos o que Deus nos pede. A primeira é: seja corajoso para enfrentar a oposição sem desanimar. Josué precisava ser corajoso para enfrentar o espírito do antagonismo ou de oposição. Ele viu muitas vezes o povo se rebelando contra Moisés. Ou não é verdade? Quando você vê aquele povo saindo do Egito e caminhando pelo deserto do Sinai, o que você vê? Você vê um homem o tempo todo pregando, fazendo sinais em nome do Senhor, e um povo o tempo todo se rebelando, reclamando, amargurado, dizendo: isso não é vida. Eles não tinham um grande avião, eles não tinham um Antonov para descer em algum aeroporto do Egito e levá-los para a terra prometida. Imagine, eles tinham que caminhar.
E Deus no deserto lhes deu água, lhes deu pão, lhes deu carne, lhes deu sombra, lhes deu calor. Porque à noite no deserto a temperatura cai e durante o dia sobe, e a nuvem estava lá para proteger do sol, e à noite a coluna de fogo queimava os céus. Sem combustível. Ela queimava pelo poder de Deus. Josué viu esse povo sempre se rebelando contra Moisés, o líder que ele estava substituindo, mas ele nunca viu Moisés desistindo. Ele nunca viu Moisés desanimando. Aquele homem apanhava, mas ele sempre estava disposto, forte e corajoso. Moisés era um pecador como qualquer outro, ele era um homem frágil como qualquer um, mas ele era um homem deliberado, ele era um homem determinado. Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, entenda isso, guarde isso no seu coração. Você logo perceberá o rosnar e a ferocidade da oposição. Pratique a palavra de Deus e você vai escutar alguém rosnando. E você vai perceber o clima de ferocidade em todos os ambientes ou áreas da sua vida. Quando isso ocorre, você se sente fragilizado, amedrontado. E você está a caminho do desânimo. Entretanto, nesses momentos é que nós precisamos nos manter firmes no quê? No que Deus disse, na palavra dele. Precisamos guardá-la dentro de nós. Então, no versículo 8 de Josué capítulo 1 está escrito: Josué, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado, e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, nem para a direita e nem para a esquerda. E você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Que coisa! Deus não está falando de sucesso aqui como um tom de riqueza, de prosperidade financeira, mas Ele está falando de uma vida bem-sucedida, uma vida útil, uma vida que abençoa o outro e que glorifica a Deus. Porque não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Tome cuidado, Josué. Fique atento, vigie. O apóstolo Pedro fala que nós temos que ficar vigiando, porque o inimigo ruge como um leão. Anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando o quê? Alguém para tragar. Isto é, alguém doente, alguém fragilizado, alguém desanimado. Um animal fraco, uma ovelha fraca. Por isso, viva de acordo com a palavra de Deus, que o meu servo Moisés lhe deu. Olha lá Moisés, honrado por Deus. Ele foi instrumento, não só para realizar sinais, meu amigo, mas ele ensinou, e ensinou muito. Ele corrigiu muitas pessoas. Ele ensinava a palavra de Deus. Quando você lê o livro de Deuteronômio, ali você encontra o quê? As pregações de Moisés. E elas eram quilométricas. Ai, vamos lá agora que Moisés vai pregar. Que horas são? Que horas nós vamos chegar? Josué, não se desvie da palavra de Deus em nada. Fique com ela. Fique com ela. Lembre-se que aquele que procura praticar a palavra de Deus também não procura prejudicar seu próximo. Mas, quando você põe em prática os princípios divinos, bíblicos, da palavra de Deus, gera animosidade. E o sentimento que você tem, inicial, é de se levantar, fazer justiça própria, se vingar. Não é justo! Você quer brigar. Isso está errado.
Deus diz: não faça isso. Você está com um problema em casa, e então você quer responder na mesma moeda, e Deus diz: não faça isso. Você tem que agir de acordo com a palavra de Deus. Faça o bem, isto é, tenha atitudes ou pratique ações divinas, generosas para com a pessoa em casa que está te ofendendo. Eu sei que é difícil, mas esse é o nosso desafio. Nós temos que correr atrás disso. Nós temos que perseverar nisto. Mas o que nós fazemos? Jogamos tudo para o alto e respondemos na mesma moeda. A pessoa fala grosso, eu vou lá e chuto sua canela. E então ele vem e me segura na garganta. E eu lhe dou um soco, deixa eu ver aonde. Então, nós queremos revidar. O tempo todo nós vivemos nesse revanchismo, e isso está errado. Algumas pessoas não vão gostar de mim, porque eles acham que, não, ir numa igreja para ouvir isso? Sim, meu amigo. Você gostaria que eu estivesse lhe dizendo, sabe o quê? Vamos orar e Deus vai resolver tudo. Bobagem. Você tem que aprender a praticar o que Deus lhe ensina. Confie no amor de Deus, na sua proteção, nos seus planos e na sua justiça. Não tome a justiça pelas suas mãos, não faça nada. Deixa Deus agir, confie, vá fazendo o que deve ser feito. Faça o que deve ser feito. Irmãos, nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Este mundo vai virar de perna para o ar. Não permita que a sua vida vire de perna para o ar. Mantenha os pés no chão. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Vá vivendo para a glória de Deus. E deixe o Senhor tomar conta. Tudo o que está acontecendo é pela permissão do Senhor. Então, nós temos que ser fortes e corajosos para enfrentarmos a oposição sem desanimarmos. Também, seja forte, corajoso, para desfrutar do quê? Da presença de Deus. Se nós temos que enfrentar a oposição e não desanimarmos, é porque estamos sendo fortes e corajosos para desfrutarmos da sua presença. Eu estarei com você onde quer que você for, se você observar o que eu já lhe disse. Josué viu o seu grande líder Moisés desfrutar da presença de Deus em todo o tempo. Ele viu como ele era corajoso para confiar em Deus em cada situação. O povo queria matar Moisés, e Moisés não desistia, não desanimava, ele estava sempre à frente. Então Deus vinha e realizava algo através da vida dele. Incrível como Deus lhe dava recursos. Para falar a verdade, é preciso muita coragem para confiar na soberania de Deus, para continuar crendo na soberania de Deus, para se entregar aos seus planos e não tentarmos fazer planos em nome dele. Nós precisamos confiar no que ele já escreveu, no que ele já determinou, no que ele já decretou e vivermos para ele. Como é difícil crer em Deus, principalmente nas situações mais complexas. Certa vez o apóstolo Paulo deu um conselho ao seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito o seguinte: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Isto é, o Espírito que Deus nos deu não nos torna covardes ou tímidos. Pelo contrário, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, nos enche de poder, nos enche de poder, isto é, nos enche da força que é a própria presença de Deus, a sua excelência espiritual e moral, que nos dá condições para influenciarmos pessoas.
Deus habita em você e lhe dá excelência espiritual e moral para que você possa influenciar pessoas. Algumas pessoas vão olhar para a sua vida e vão sentir um impacto. Outras vão sentir ódio. Mas o que você tem que sentir? Amor. Então ele diz, o Espírito nos enche de poder e de amor, isto é, generosidade, ações divinas em favor das pessoas, dos que nos amam e dos que nos odeiam. Você não deve se vingar. E tem mais, o Espírito que nos enche de poder e de amor, nos torna prudentes, isto é, moderados, equilibrados, com autocontrole. É difícil, hein? Mas é isso que o Espírito de Deus faz. Ele procura fazer com que você seja uma pessoa equilibrada, moderada. Você não deve se fanatizar. Eu espero que vocês ainda não se cansaram da minha conversa. O apóstolo Paulo, por que diz, olha Timóteo, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Qual é a razão de Paulo estar dando este conselho? Porque Timóteo estava receoso. Líderes estranhos estavam ingressando na igreja com ideias falsas e ameaçando Timóteo. E ameaçando o ministério de Paulo. E Timóteo estava com medo. E Paulo disse, não tenha medo. Eles estão na igreja, mas Timóteo, em vez de você olhar para eles, reflita na presença de Deus em você, reflita no que Deus lhe deu. E eu já lhes mostrei. A presença do Espírito na sua vida produz resultados, Timóteo. Meu irmão, eu não sei para onde você está olhando. Eu não sei para onde você está focando, mas você deveria estar focando na presença de Deus em sua vida, para o que Ele já lhe deu. E como você deve agir. Eu deveria estar fazendo isso, você deveria estar fazendo isso, todos nós deveríamos estar fazendo isso. Às vezes eu tenho vontade de voltar a pregar como antigamente, mas eu não tenho mais equilíbrio. Às vezes eu tenho vontade de sair correndo. A minha alegria é tanta no Senhor, nesse instante. Eu estou sentindo a presença de Deus dentro de mim. Eu sei que aquilo que eu estou falando é a verdade. É a verdade. Eu sei que o Espírito Santo está apelando a você. Mas há uma outra coisa que eu preciso lhe dizer. Você nunca estará livre de problemas e crises profundas, meu irmão. Mas lembre-se, o Senhor é a tua força. Ele é a tua força. Sabe por que eu digo isso? Se você começar a olhar para dentro de si e encontrar uma pessoa fraca, desesperada, você não irá adiante. Olha o que Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz. Quem é fraco numa crise, isto é, quem se afunda em desespero ao enfrentar problemas, é realmente fraco. Isto é, ele é um pobre coitado. Há pessoas que o tempo todo dizem, não posso, não dá. É engraçado que pessoas nesse período de pandemia, muitos cristãos, que não estão fazendo nada, poderiam estar fazendo para Deus alguma coisa, eles dizem, não tenho tempo. O diabo te deu tempo, e ele está rindo da tua cara, porque você não consegue fazer nada, mesmo quando o tem. Isto é, o se refere ao tempo. Não é estranho? Isso prova que nós não somos comprometidos em nada com o Senhor. O tempo todo estamos desanimando. Basta termos um probleminha, qualquer coisa, essa igreja, eu vou para outra igreja. Desanimei.
porque você não quer ser a pessoa que Deus planejou que fosse. Deus nos tem chamado para enfrentarmos os nossos momentos de crise com firmeza, equilíbrio, e sem deixarmos de praticar as ações divinas, isto é, fazermos o bem, que são provenientes do amor de Deus, que inunda nossos corações. Meu querido, você poderá dizer, sabe, isso mexeu comigo, então a partir de hoje eu vou dizer que vou agir com coragem, eu vou ser forte e corajoso. Ah, é? Você se esqueceu de dizer uma coisa. Você deveria dizer assim, sabe, essa mensagem falou comigo, essa palavra de Deus falou comigo, então a partir de hoje eu pretendo ser forte e corajoso, mesmo sabendo que ainda sentirei medo. Eu sinto medo. Eu tenho medo que você não escute o que eu estou falando. Tenho medo. Eu tenho medo que esta igreja, depois que eu sair, se entregue a um mensageiro que não seja verdadeiro, que seja falso, que só pense em dinheiro. Tenho medo. Quando você obedece a Deus, você está exprimindo coragem. Deus não age porque você está gritando, eu sou corajoso. Deus não age por causa das suas declarações. Deus não age na sua vida por causa dos recursos que você tem ou dá. Deus age na sua vida porque você é obediente. Eu já vi pessoas dizendo assim, confessa! Olhe para o teu irmão e confesse! Vocês já não ouviram isso? Outra estupidez que a igreja pratica. Seria melhor perguntar, você tem sido obediente? Confesse. Mas aí seria um confessionário danado, não é? Confesse para o teu irmão, profetize para o teu irmão. Cada bobagem que não encontra elementos sólidos na palavra de Deus, isso não existe. Meu irmão, obedeça a Deus com coragem e os recursos divinos virão a você. Não olhe para si mesmo como um pobre coitado, como um vira-lata, que tomou umas vassouradas, umas pedradas e saiu gritando. Não se olhe como alguém perseguido, abandonado e sem muitas chances na vida. Mas coloque-se ao lado de Deus e confie na sua bondade, na sua graça, nos seus planos, nos seus propósitos. Deus disse a Josué para ter coragem, para confiar na sua palavra, pois esse era o único caminho para que a sua vida fosse bem-sucedida. E esse é o único caminho para você ter uma vida valente, forte, corajosa e bem-sucedida. Ele não deveria se desviar da palavra de Deus, então não se desvie. Ele deveria viver de acordo com o que ela diz. Viva, procure aprender o que a Bíblia diz e viva de acordo com o que ela fala. Estabelece, exprime, expressa, mostra, revela. Deus disse para ele, nunca deixe de falar deste livro. Nunca deixe de pronunciar as palavras deste livro nas suas conversas com as pessoas. Não tenha vergonha da palavra de Deus. Não tenha vergonha. Ela mudou sua vida. Olhe para o seu redor. Na sala onde você está, existe alguém aí que foi transformado pela palavra de Deus. Alguém que você disse, isso não tem conserto, mas está aí agora me ouvindo. Alguém que zombava, que caçoava, agora chora. Quando ouve a palavra de Deus. Eu gostava de bater em crente.
Quando eu era jovem, era forte, eu lutava artes marciais. Meu maior prazer era ver aqueles homens de paletó com uma Bíblia na mão. E eu ia lá, de propósito, e gostava de jogá-los no chão, rasgar sua roupa. Uma vez eu passei em frente a uma igreja, tinha tijolos vazados, era um lugar humilde, as crianças estavam ali brincando. Eu vi um monte de areia e eu olhei aquelas criancinhas aprendendo a Bíblia. Eu disse, seus filhos do diabo. Eu enchi a mão de areia e joguei nos seus olhinhos. Você acha que eu não me arrependi disso? Quando eu entreguei minha vida ao Senhor, sabe qual foi uma das igrejas que me chamou para pregar? Aquela que eu quebrei a vidraça com tijolos e pedras e que eu atirei areia nos olhos das crianças. E quando eu fui para trás do púlpito, eu lembro até hoje o pastor Jacó Miscotti, que Deus o tenha. Eu disse, fui eu. E olhei para todos, algumas crianças já estavam maiores. Eu disse, fui eu. Eu vi aquele homem se levantar, vermelho. Ele era muito claro. Acho que o sangue subiu na cabeça e disse, pronto, é agora. E ele veio e me abraçou. E ele disse para todos, aqui está uma alma que Deus resgatou. Eu tinha ódio. E agora eu amo. E não posso viver sem isso. Eu não posso viver sem a palavra de Deus. Quando as minhas ideias estão confusas, eu começo a gritar para minha esposa, não vai dar, não vou conseguir, Denise, não vou conseguir. Ela disse, calma. Deus sempre falou com você. E Ele vai continuar falando. Tenha coragem. Fale sempre da Bíblia. Josué, medite nela dia e noite. A palavra meditar significa estudar. Estude. Pense no que ela diz. E por fim, procure não ser guiado por vozes místicas, mas confie no que a palavra de Deus diz. Confie na palavra de Deus. O salmista disse, a tua palavra é lâmpada para me guiar os meus passos, é luz para iluminar, ou luz que ilumina o meu caminho. Quando a palavra de Deus ilumina o meu passo, eu sei onde estou pisando, e quando ela ilumina o meu caminho, eu sei para onde devo ir. Ela está me mostrando onde estou e para onde eu irei. Algumas pessoas não sabem nem onde estão e nem para onde estão indo. Quando chegam na igreja, cantam hinos, rebolam, gritam, pulam como pipocas. Mas quando você pergunta para elas sobre a sua produtividade, sobre a sua entrega, sobre a sua vida sacrificial, eles não apresentam nada. Nada. Mas, Walter, você é muito crítico. O que vocês querem? Vocês querem que eu caia naquele engodo? Ah, hoje é tempo de sorrir. Me desculpe, hoje é tempo de chorar. É tempo de lamentar, porque a igreja está se afastando de Deus. Você está se afastando de Deus. Eu estou me afastando de Deus. Então nós precisamos nos levantar. Precisamos perder o medo. Voltar para Ele. Eu não sei do seu momento. Eu não sei qual é a dor ou a crise que você está enfrentando. Mas você tem o poder de transformar esta situação em uma ponte de conexão com Deus.
Você pode se ligar a Ele. Não tome atitudes arrogantes, não faça nada que venha se arrepender ou se envergonhar lá na frente. Você deve se lembrar sempre que a coragem que Deus lhe pede não são atitudes tolas, mas é a confiança e a disposição para crer nele, para colocar em prática o que ele diz e pede. É esse tipo de coragem que ele pede. Não é para você pegar uma espada, uma arma, um fuzil, não. Ele pede para você confiar nele, praticar a palavra de Deus. Jesus, quando Pilatos diz, você sabe que eu tenho poder para prender e para soltar? Jesus disse, Pilatos, você não teria poder nenhum se do céu não lhe fosse dado. Você pensa que está nessa situação porque César lhe deu esta capacidade? Não. Você pensa que está nesta oportunidade diante de mim porque você é governador da Palestina? Não. Você está aqui diante de mim porque Deus decidiu. Na verdade, Jesus podia fazer assim, Pilatos, puf, e ele desapareceria. Mas Jesus confiava na palavra de Deus. A sua vida era dirigida pela palavra de Deus, pelos propósitos de Deus. A morte não o deteve. Jesus enfrentou todos os seus adversários, seus dias, seus sofrimentos, e a morte não o deteve. Ele ressuscitou. Ele foi forte e corajoso, ele nunca desanimou. E eu quero ser igual ao meu mestre, mas muitas vezes, confesso, não consigo. Tenho fortes tendências ao desânimo em muitas situações. Por que esconder? Mas ele tem me ajudado ao longo desses anos. Confesso que às vezes eu tenho vontade de deixar esta vida e estar no céu e habitar com Ele. Mas eu esqueço de pensar que Ele já habita em mim. Isso não é glorioso? Eu quero escapar das dificuldades e Ele está dentro de mim, me dando a capacidade para ser forte e corajoso, a mesma força e a coragem que Ele exibiu ao mundo nos seus dias sobre a terra. Por meio da coragem e da graça de Jesus, que nós acreditemos na bondade de Deus que está sobre nós. Proponha-se a obedecer a Deus e confie que os recursos necessários lhe serão dados em momentos oportunos. Jesus disse, quando você estiver diante de um tribunal, não fique com medo. Deus dirá tudo o que você terá que falar. Encha-se com a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. É ela que acende a chama do Espírito Santo dentro de você. É essa palavra que deve dominar o teu coração e a tua mente. É por meio dela que você tem que andar nesse mundo. É por meio dela que você será um homem e uma mulher de Deus. É por meio dela que você será forte e corajoso. É por meio dela que você saberá enfrentar o antagonismo, a oposição. É por meio dela que você descobrirá as promessas de Deus para a sua vida. É por meio dela que você se mantém nele. E é por meio dela que você se arranja no caminho que o levará a Ele.
na eternidade. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor encheu o nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor esteja sempre nos ensinando a confiar em Ti. Abençoe essas famílias, Pai, que estão assistindo e que fiquem firmes no Senhor. E que guardem no coração o que o salmista disse no Salmo 27:14. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, todos digam amém. Foi isso que o salmista disse. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que Deus os guarde e os proteja. Até terça, se Deus quiser. Fiquem com o Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados. Amém.